Pessoal, muito boa noite, meus irmãos, meus irmãos. Por favor, desliguem os celulares. Vamos elevar os nossos pensamentos até os pés do Divino Mestre Jesus, colocando Jesus na nossa tela mental, pedindo a Ele que, através de seus emissários, Ele possa nos socorrer nesse momento, através das nossas orações, tirando as nossas dúvidas, socorrendo as nossas ansiedades, tratando as nossas dores. Senhor Jesus, esteja nos nossos corações hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos conversar um pouco sobre essa lição 162 do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Essas manifestações espirituais são muito antigas. Nós todos participamos desse mundo que foi formado sob a égide e sob a orientação de Jesus há 4 bilhões e meio de anos. E de 250 mil anos para cá, nós, como princípio espiritual, evoluímos, chegamos à fase hominal, a espíritos, fase hominal, e de 40 mil anos para cá, nós atingimos, segundo Gubbio, no livro Libertação, a fase da razão. Essas manifestações espirituais estão descritas em todo o Velho Testamento, já foram registradas, mas muito antes disso também já acontecia. O primeiro tablet da humanidade foi dado a Moisés. Ele foi ao monte e uma pedra, ele escreveu os 10 mandamentos. Então foi o primeiro tablet da humanidade. Muitos casos de acontecimentos espirituais, todos nós já ouvimos falar, muitos relatos. A própria manifestação a Moisés foi um fenômeno mediúnico, foi uma manifestação espiritual. Vozes diretas, influências espirituais, tudo isso nós já vimos desde as nossas primeiras encarnações. Quando nós fomos índios, e especialmente quando fomos pajés, aqueles que cuidavam das curas, a gente tinha contato com uma divindade, com Deus, que a gente não sabia interpretar bem quem era, mas em quem a gente acreditava, e sob as nossas orações, as curas aconteciam. Então, nós temos há muitos anos, várias encarnações, e esses fenômenos espirituais sempre nos impressionaram. Eu me lembro que quando jovem, e tem algum tempo já, nós fomos levar um boiadeiro lá em Santa Helena, que alugava pastos do meu pai, e ele precisava pegar a jardineira, naquele tempo era jardineira, né, para ir para Uberlândia. E aí ele nos levou, junto com ele, nos dando uma gorjeta, e a gente, ao voltar à noite, a gente precisava passar debaixo de um pé de uma árvore grande, um jatobá, e ali naquele jatobá teve uma moça que, por desilusão amorosa, ela foi lá e se enforcou. Naquele tempo, a mulher, com desilusão amorosa, ou ia ser freira ou suicidava, né? E ela se suicidou lá. E o boato que tinha é que lá era assombrado. Como eu gostava disso desde a época de menina, quando nós chegamos debaixo da árvore, nós percebemos que os animais não queriam passar. Eles iam até um determinado ponto, eles ficavam bravos e voltavam.
debaixo do pé do jatobá, chegava num determinado local, e lá a gente conseguia visualizar alguma coisa escura, como se fosse um porco do mato, alguma coisa assim, que estava impressionando os animais. Esse fenômeno chamado de licantropia, em que o espírito assume a forma de um animal e raivoso, por exemplo, cachorro, de lobo, e assusta os outros animais. Nós ficamos um tempão debaixo desse jatobá tentando passar, correndo a espora nos animais, e o meu companheiro era um amigo de muito tempo, que morava lá na fazenda conosco. Ele gostava de xingar nomes feios, não é? E como o animal que ele estava ia lá perto e não passava, ele falava palavrão. E eu dizendo para ele, rapaz, para de falar palavrão, senão não vão passar. Para vocês terem uma ideia, esse ponto distava da fazenda cerca de 3 quilômetros. O velho meu pai pegou uma lanterna e saiu a pé, porque não tinha mais animal fácil para ele pegar. Quando ele chegou ao nosso encontro, que ele acendeu a lanterna, ele iluminou, aquela coisa sumiu. E os animais passaram, então, com facilidade. E o pessoal dizia assim, você não vai passar lá mais? Eu não vou. Eu quero ver essa coisa de novo, eu quero conversar com essa coisa. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo das coisas e, ao passar ali, dava só aquele arrepio, não é? Lembrava do fato, mas a assombração, entre aspas, não aparecia. Então, esses fenômenos de manifestações espirituais, para mim, é a coisa mais normal do mundo, porque eu já sou acostumado com isso desde criança. E o Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele disse o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então ele estava tirando da manifestação espírita aqueles fenômenos de curiosidade só, de provocar as coisas só por curiosidade. Ele queria botar seriedade nas coisas, como também nós vamos ver daqui um pouco, o Allan Kardec também o fez. Então, Paulo de Tarso, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, após ser chamado de Saulo, Saulo, e perguntado por Jesus, por que você me persegue? Ele, reconhecendo então Jesus, ele conscientiza-se da sua programação reencarnatória. Ele não tinha programado a encarnação para perseguir cristãos. Ele tinha programado uma encarnação para ser aquele pregador, o maior pregador do cristianismo na sua época. Para a gente ter uma ideia, ele, em 20 anos, ele caminhou 30 mil quilômetros, 1.500 quilômetros por ano. De que maneira? Lombo de burro, a pé, de barco. Naquele tempo não tinha avião, não tinha motocicleta, nem bicicleta, não é? E ele caminhou num esforço terrível para poder pregar a palavra do Mestre. E o Paulo, as folgas de Paulo de Tarso eram quando ele estava na prisão, porque aqueles detratores do cristianismo o prendiam com muita facilidade. E, estando preso, ele estava isolado, podia escrever cartas com facilidade, e ele fazia isso e despachava. E numa dessas cartas ele recomendou botar seriedade naquilo que está fazendo. Olha só, para quem gosta de cozinha, para as mulheres, para os homens, de repente você está cozinhando ali, a frigideira está ali no fogo, e sem você tocar na frigideira, ela começa a pular. E o cozido fica ali, ó, pulando. E você na cozinha, como é que você ia reagir? Você ia correr? Você ia ficar perto? Você ia chamar os universitários para pedir socorro? Como é que você ia fazer? Isso pode acontecer. A gente já viu alguns fenômenos desses. De repente, os objetos começam a caminhar sem ninguém tocar neles. Numa casa de um médico ali no setor Jaó, que era cético, não acreditava em nada,
uma moça suicidou lá na casa dele, uma das namoradas dele, e de repente começaram a acontecer fatos que eles iam comer. Quando eles iam pegar o copo de suco ou de água, o copo ia lá para o outro lado. Quando pegava o garfo e a faca para pegar o bife, o pato saía correndo, disparado. Aí nós fomos lá conversar com o espírito, que não era nada a ver, não tinha nada a ver com o espírito da noiva. Como ali tinha alguém que tinha facilidade de fornecer ectoplasma, de fluido apropriado para um fenômeno físico, para um efeito físico, o espírito estava fazendo brincadeira porque adorava ver todo mundo correr. Porque quando ele fazia isso, o povo vazava da mesa. Então, a gente conversando com ele, falou, o que você está fazendo aqui? Estou me divertindo. Se isso acontecesse com você na cozinha, possivelmente fosse um espírito que quisesse se divertir. Esse daqui percebeu que tinha alguma forma estranha, algum barulho estranho, alguma influência estranha. Ele pega um spray e diz, sai daqui, assombração. Como se ele tivesse, com isso, aquele poder de afastar o espírito com o spray. Deve ser um spray de pimenta, né? Que depois tem que respirar aí. Esse daqui coloca fogo. Fenômeno de poltergeist, vocês já ouviram falar muito. No Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, saiu nos jornais, na revista, começaram a acontecer numa determinada família esse fenômeno. De repente surgia fogo num determinado local sem que ninguém estivesse botando fogo ali, ninguém visível colocando fogo. Aí, o que a gente ia fazer num momento desse? Tinha que apagar o fogo. Como é que você vai deixar a casa queimando aqui? Você não podia correr. Aí você tinha que pegar um extintor, pegar água e apagar o fogo que surgiu mediante um efeito físico, que o espírito pega um ectoplasma de alguém e transforma isso naquilo que ele quer fazer o efeito. Chamado fenômeno de poltergeist. Depois vocês dão uma olhada nisso na internet, tem muito isso lá. Allan Kardec, ele era um emérito professor do sistema Pestalozzi, ele pesquisava o magnetismo, isso está na introdução do Livro dos Espíritos, pesquisava, estudava, usava e se submetia a ele por mais ou menos 35 anos. E o Allan Kardec, certa vez, estava em casa quando apareceu lá um senhor chamado Fortier, que era um magnetizador, que falou para Allan Kardec sobre as famosas mesas girantes. O que eram essas mesas girantes? Alguns chamavam até de mesas falantes. Nos salões da Europa, Estados Unidos também, mas ele ali, na Europa, algumas pessoas se reuniam, às vezes se davam as mãos, às vezes não. A maioria, ou quase todos, colocavam as mãos espalmadas sobre as mesas e, de repente, a mesa levitava, ela subia. Ela ia para o ar, se suspendia. E a pessoa fazia uma pergunta, já previamente combinada com a mesa, dizia, eu vou fazer uma pergunta para você, e você vai responder sim ou não. A sua perna direita, se você bater no chão, é sim. Se você bater a perna esquerda, é não. Fazia um trato, uma conveniência. E as pessoas ficavam ali com problemas fúteis, né? As moças casadoiras queriam saber se iam casar com um príncipe. Ninguém queria casar com um coitado pobre. Os moços normalmente queriam saber se eram os príncipes, não é? E as perguntas eram puras brincadeiras. O Allan Kardec chegou, olhou o fenômeno e disse, olha, a mesa não tem cérebro, portanto essa mesa não pensa. Se para uma pergunta inteligente existe uma resposta inteligente, é porque alguma coisa, sem ser essa mesa, está respondendo a pergunta. E ele pergunta para essa coisa, essa força, quem é você? E a coisa responde, eu sou espírito. O que eles estavam fazendo? Eles anulavam, através de inoculação de energia na própria mesa, anulava a força de gravidade e a mesa subia. E de acordo com a vontade da resposta, ela batia a perna direita, perna esquerda, simplesmente resposta simples, sim ou não.
não escrevia páginas, era sim ou não. E o Allan Kardec, percebendo a seriedade, disse, espera aí, a gente pode transformar essa coisa frívola em uma coisa séria, fazendo uma pesquisa séria. Mas ao invés de ficar usando a mesa, eu vou fazer as perguntas e vou enviá-las para médiuns variados em várias regiões, para que eles respondam à mesma pergunta à sua maneira. Foi assim, pela universalidade do ensinamento, que ele codificou a doutrina espírita, a partir de observação desses fenômenos que ele chamou de fenômenos mediúnicos ou manifestações mediúnicas. Essas mesas, muita gente fez esse exercício aqui no Brasil, em várias casas, mas a gente fazia um mais fácil de ser realizado, que era você reunir alguns interessados, pegava uma cartolina, escrevia de A a Z, de 0 a 9, um sim e um não. O médium que tem energia própria para o fenômeno, ele põe a mão um palmo mais ou menos, 30 centímetros mais ou menos, acima do copo, e o copo entra em movimentação. O copo fica doidinho, parecendo torcedor do Goiás hoje, doidinho. E aí, ao botar a mão sobre o copo, fazia a pergunta, uma pergunta qualquer. O espírito ia lá no sim ou lá no não. Por exemplo, você quer responder a pergunta? Sim. Não vamos escrever. O copo ia de letra em letra para formar palavra, para formar uma frase. Vocês imaginam o tanto que é custoso isso, tanto que é demorado. Nós fizemos isso muito, porque alguns estudiosos da parapsicologia que vieram aqui em Goiânia, eles queriam provar que a gente estava captando naquele momento o pensamento de alguém que à distância estivesse pensando aquilo que estava sendo escrito. Quando é muito mais fácil você perceber que tem uma entidade ali presente fazendo o ditado. E nós tivemos muitas reuniões assim, até que paramos com isso, porque no desenvolvimento da mediunidade, alguns médiuns têm a especialidade da psicografia. Então não precisava nada dessas experiências ruidosas, barulhentas, para poder fazer as escritas. O médium recebendo a ideia do espírito, transformando essa ideia de acordo com a sua possibilidade mental, intelectual, e escrevendo a página sobre aquilo que a gente chama de psicografando aquilo que o espírito quer ditar. Então nós fizemos muitos exercícios e hoje a gente usa ainda nas casas espíritas, principalmente nos cursos de educação espírita, que a gente chamava antigamente de desenvolvimento mediúnico, a gente usava muito isso e usa isso, e tem as comunicações do Chico Xavier, Divaldo, são exemplos magníficos de médiuns de psicografia. O Chico chegou a participar de reuniões de materialização, até que o Emmanuel disse para ele, para com isso, vai fazer a sua função, que é escrever livros. As mesas, mais ou menos como essa, elas batiam o pé previamente combinados, do sim ou do não. Aqueles que têm medo de espírito, numa reunião dessa, e a mesa subindo e batendo o pé, ficava lá. Eu me lembro que ali no cemitério Santana, há muitos anos atrás, isso depois foi até publicado no jornal da época, eu não me lembro se Popular ou Folha de Goiás, não me lembro mais. Tinha uma senhora, dada como morta, dentro do esquife, lá dentro do caixão, o padre rezando a missa do corpo presente, ela sentou no caixão e perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Nem o padre ficou. Vazou todo mundo com medo, até que perceberam que ela não tinha morrido. Era uma morte aparente. Assim, houve um caso desse em Bela Vista também, que saiu até no Popular alguns anos atrás, em que um gaiato pegou um anel e botou dentro da boca da defunta. Ela se revoltou e começou a aparecer para o pessoal e assombrar lá.
Até que, acolhida numa casa espírita, ela falou: manda tirar essa danada desse anel da minha boca, que eu não quero isso lá não. O corpo dela já está carcomido. O Popular publicou isso em épocas passadas aí. Então, com a revivência, diz o Emmanuel, ou a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturava os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. Todos nós temos algum fato mediúnico. Todos nós já ouvimos relatos. Todos nós já participamos de tratamentos espirituais, de assistências espirituais com comprovação científica ou com comprovação pessoal. O velho meu pai, em 1966, ele teve o segundo câncer de intestino dele. Ele teve 3. Para derrubá-lo, foi preciso de 3. O primeiro de estômago, ele operou em 52 em Uberaba, sarou. E em 66 ele teve um outro de século, ali na ligação do intestino fino com o intestino grosso. E os médicos na época, eu fazia o segundo ano de medicina, me chamaram com ele aberto, a barriga aberta, tiraram um pedaço de fígado, intestino, vesícula, um punhado de coisa. Tiraram tanto intestino dele que ele não podia comer quiabo de molho, né? Porque senão passava direto. E aí o que eles disseram foi o seguinte: olha, leva seu pai para morrer em casa, não tem remédio. Aí a gente trabalhava no Aniceto, no grupo da Fraternidade do Irmão Aniceto, lá na Fama, naquele tempo. Hoje parece que é setor Marechal Rondon, não sei como é que é. E eu fui atrás desse grupo de médiuns, inclusive um era doador de ectoplasma para materialização. Fizemos o tratamento dele por algum tempo e um espírito, fazendo uma psicofonia, uma incorporação, disse o seguinte: seu pai não tem câncer mais. Então, daqui ele vai viver durante muito tempo. Mas, evidentemente, que vocês são os avalistas dele. Vocês pediram tanto por ele que agora vocês avalizaram. Então, vocês têm que vigiar o velhinho. Evidentemente que eu falei: eu não vou avalizar, não. Mas aí isso virou uma brincadeira num ambiente sério, não é? E que todo mundo riu, mas como descontração. Isso foi em 66, 40 anos depois, em 2006, ele teve o último câncer dele, que foi de intestino grosso. E aí ele desencarnou. Ou seja, muita gente pergunta: mas vocês acreditam nesses tratamentos? A gente tem o caso nas mãos. Eu, particularmente, tenho o caso na família, então eu não tenho como duvidar. Preocupado com tudo isso, esse nosso amigo chamado Chico Xavier, ele era procurado por muita gente lá no grupo em Uberaba, primeiro em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, querendo desenvolver mediunidade. É uma curiosidade com quem vem estudar mediunidade, porque a maioria de nós já quer chegar e ser aquele médium de fenômeno ostensivo. Ou seja, quer chegar aqui, incorporar com Emmanuel, Bezerra de Menezes, vai para a psicografia, já quer psicografar uma página de Bezerra de Menezes, de André Luiz. Eu me lembro, inclusive, de um livro que existe por aí, que o médium colocou a vida de Jesus Cristo ditada por ele mesmo. Agora vocês pensem na energia de Jesus, na energia nossa, lá embaixo. Psicografar Jesus não é um caso tão fácil. Então tem muita coisa que está por aí, como psicografia, como literatura espírita, que precisa tomar cuidado também. Tem muito lixo aí que precisa a gente tomar cuidado com ele. Preocupado com isso, uma certa feita o Chico disse: olha, leia o que chegar na sua mão. Tire o que for bom e esqueça o que não tiver proveito. A gente teve que passar para fazer isso, né?
Agora mesmo eu estava vendo um título de um livro aí, que não sei se é bom ou não li, mas a maneira ideal de ser, de fazer o erro. Olha só. Né? Bom, e o Chico ficou preocupado então, porque todo mundo que chegava lá na casa, um queria ser médio vidente, já da primeira vez, já queria ver Jesus Cristo, o outro queria escrever, o outro queria incorporar ou psicografar uma página de um espírito bem elevado. E o Chico então disse o seguinte, olha, muita gente quer desenvolver evidência, psicografia, desenvolver isso, desenvolver aquilo, por que não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência, a compreensão? Todas essas qualidades são qualidades de Jesus, inclusive a compaixão. A gente lendo o Novo Testamento, nós nos deparamos com uma página em que os apóstolos, olhando Jesus fazendo as curas, eles não conseguiam fazer as curas. E aí eles se aproximam de Jesus e perguntam, por que você faz e a gente não faz? Ele falou, porque vocês não têm fé, nem do tamanho de um grão de uma mostarda, porque se vocês tivessem essa fé, vocês diriam as dificuldades, passem para lá, passem para cá, e elas passariam. Vocês conseguiriam fazer as curas. Isso acontece conosco. Todos nós temos essa capacidade de fazer curas, de diminuir dores, de dirimir as dores, as ansiedades, as angústias, as depressões. Cada um de nós em particular, se quiser fazer, se tiver fé, se tiver confiança, faz. Mas, como em toda a carreira de trabalho na face da Terra, o melhor profissional é aquele que se especializa. E o profissional se especializa através do estudo sério. Então, no desenvolvimento das potencialidades espirituais de cada um, ou mediúnicas, nós temos 4 verbos que a gente precisa pensar bem neles. Estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Então faz melhor aquele que conhece. Em qualquer profissão. Dentro do espiritismo, dentro da mediunidade, também não é diferente. Nós não vamos chegar num milagre sem vivência em qualquer vida que aqui estamos vivendo, seja no passado ou no presente, sem uma dedicação, que a gente chama de dedicação continuada, exaustiva, trabalhando com seriedade na seara de Jesus. Quanto mais preparado é o espírito, mais proximidade ele tem dos espíritos iluminados e mais possibilidade ele tem de, usando a sua energia, essas energias espirituais, através da oração, de fazer essa recomposição do corpo físico. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu não posso, eu não dou conta, eu sou um simples aprendiz. Para com isso. Quando nós fomos pajés, o que é que a gente sabia de espiritualidade? Nós temos um trabalho voluntário na Ilha do Bananal, em que a gente trata os índios, os carajás. O que tem de menino é brincadeira. E ali eles me viram com a camisa, uma outra camisa da federação, essa aqui é do último congresso nosso, conheça-te a ti mesmo, foi o tema do congresso. Naquela, eu estava falando sobre tratamento da depressão, que estava escrito na camiseta. E um dos pajés me procurou e disse, como é que vocês lidam com depressão? Porque a depressão lá, e o índice de suicídio na ilha, é 40% superior ao índice nacional. Vocês verem o que tem de suicídio. Eles começam a ouvir uma voz que diz para eles, você não tem futuro, você não pode estudar, se você for para a escola vai ter bullying, você não vai fazer nada, seu futuro é zero. É melhor você suicidar. Aquela voz fica no ouvido deles. Eles vão adaptando aquilo à sua própria consciência, ouvindo
aquilo como se fosse uma verdade, num processo de fascinação, chega a obsessão simples, depois fascinação, e eles vão por debaixo de uma árvore, colocam uma corda num galho, amarram no pescoço e suicidam, morrendo ajoelhados. Porque se não ajoelharem, a morte não vale. São manifestações espirituais. Mas quando a gente passou dessa fase da ignorância do fenômeno, do pequeno estudo do fenômeno, para um estudo mais amplo do fenômeno da manifestação, aí a gente chega àqueles aprendizes que desejariam ser grandes videntes, ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam, não fazem uma projeção de nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Nenhum desses médios, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, Raul Teixeira, nenhum desses médios chegou a essa posição sem ter conquistado em encarnações passadas essa confiança do Mestre Jesus através do trabalho árduo, muitas vezes de grandes sacrifícios pessoais. Para a gente ter uma ideia, esses grandes baluartes, a maioria resolveu que não iam ao Instituto do Casamento para poderem ter mais liberdade para poder fazer o seu desenvolvimento e a sua tarefa. Então, quando o Chico coloca lá que a gente dizia desenvolver a possibilidade do trabalho, esse é o primeiro passo. Ah, mas eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, tá bom. O que você está fazendo com a sua religião? Ela melhorou você? Ela transformou você? Ela incentivou a você trabalhar, acolhendo os pequeninos de Jesus nos seus sofrimentos? Esses pequeninos encarnados ou desencarnados? Como é que você se comporta diante da sua religião? É só o título que importa? Ou a religiosidade? O que essa religião possibilita a cada um de nós? O desenvolvimento através da nossa aplicação séria naquilo que foi pregado pelo Mestre Jesus. Jesus não fez nenhum sistema religioso. Ele fez um sistema filosófico. E mais de 2000 anos depois, nós estamos conversando sobre eles e vendo as verdades deles, não é? O que é que Emmanuel, então, recomenda para nós? Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor. Não é só o conhecimento para poder fazer. Conhecimento pressupõe responsabilidade. Quando Jesus disse, se permaneceres nos meus ensinamentos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele botou uma condicional, se permaneceres nos meus ensinamentos. A gente sabe, mas não faz, que adianta isso? A gente conhece, mas não põe em desenvolvimento? A candeia que Jesus pediu para nós, para a gente tirar a nossa luz debaixo da mesa e colocá-la para que iluminasse aqueles que ali estavam ao alcance dessa luz, o que é que nós estamos fazendo com essa luz? Então nós precisamos intensificar o nosso poder espiritual através do conhecimento, da aplicação do amor-ação, e nós entraremos na posse, então, de tesouros eternos de modo natural. Quando Jesus nos disse para a gente não nos preocuparmos em armazenar aqui na terra tesouros perecíveis, mas que procurássemos armazenar nos nossos corações os tesouros dos ensinamentos da lei divina, Jesus estava querendo dizer para nós, trabalhe em benefício de você mesmo, procurando progredir o seu espírito. Então, o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. O Allan Kardec não inventou mediunidade. O Allan Kardec não inventou espírito. Tudo isso já vinha, o que ele fez foi colocar método, fazer uma metodologia para fazer a codificação da nossa doutrina. O Espiritismo, portanto, ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo,
dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Nós espíritas, às vezes, duvidamos e vacilamos. Tem espírita aqui no salão, trabalhador também da casa, que tem medo de ficar no escuro, que tem medo de espírito. Espírita tendo medo de espírito. Quando a gente dorme o corpo, que nós desdobramos e vamos para a parte espiritual, quantas vezes nós já encontramos com quem já desencarnou, que a gente chama de já morreu. Quantas vezes nós sonhamos com esses espíritos que já partiram para o outro mundo e nós conversamos com eles. Naquele momento a gente tem medo, mas chega aqui e fica com medo do espírito. Se a gente sentir uma pancada inexplicável em determinado ambiente, a gente sai correndo. Nós ainda conhecemos muito pouco, muitíssimo pouco da nossa capacidade mental. Já conhecemos alguma coisa do nosso cérebro, mas do ponto de vista médico, das implicações desta comunicação do espírito, perispírito, cérebro, mas ainda na nossa como mente, como forças psíquicas, nós conhecemos muito pouco. A ciência se aproximou muito da matéria, no desenvolvimento das leis da matéria, mas das leis divinas a ciência se aproxima muito pouco. Então, inclinam-se aos proventos, mas não cogitam o esforço. Então, eu quero ser um médium vidente, eu quero ser um médium de cura, mas que Deus me dê isso, porque eu não vou fazer esforço. Não tem jeito de conquistar sem se esforçar. Nesse sentido, é interessante recordar Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Monte do Tabor, mas não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. Ele se afastou. Nenhum dos espíritos, nenhum deles ficou com Jesus durante aquele Calvário, carregando a cruz. Um homem só, que nem conhecia Jesus, chamado Cirineu, porque era de uma cidade chamada Cirineia, se aproximou de Jesus sem saber quem é aquele homem, se condoeu daquele homem conduzindo uma cruz nos ombros feridos, coroado com a coroa de espinhos, sendo açoitado pelos soldados quando tentava parar um pouquinho para descansar o seu corpo quebrado, açoitado, ferido. Cirineu se aproxima, pega a cruz, carrega por mais ou menos 500 metros, os soldados o açoitam, não deixam que ele continue o processo e ele assiste depois a crucificação de Jesus. Os apóstolos fugiram, inclusive Simão Pedro, que não aguentou a figura de Jesus crucificado. Então é justo que os discípulos, os estudantes, pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade, humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Então, enquanto nós fazemos o estudo, a gente vai fazer lições simples, até desenvolver as capacidades. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então, Mateus 10:8, Jesus disse: ide curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Nós não recebemos e não aceitamos, dentro do trabalho na nossa casa, sequer presentes. Quando alguém chega com presente, fazendo tratamento de determinado grupo, o que a gente pede para ele é que faça uma doação, se quiser, para alguém que necessite, ou doe para o bazar da casa. Mas a gente não aceita paga, porque estamos trabalhando em nome de Jesus, recebendo de graça iremos dar. Vamos nos colocar então em posição bem confortável, vamos fechar os nossos olhos, vamos de novo nos conectar com Jesus, olhando nos seus olhos e pedindo a Ele que a espiritualidade, a equipe de saúde de Ramatiz possa, nesse momento,
atuar através dos médiuns para que cada um receba a energia que veio procurar, o tratamento que veio procurar, a solução da dificuldade que veio expor a Jesus e veio procurar uma solução. Que os médiuns possam, então, ir trabalhando, em transfundindo essas energias mistas, tanto do médium, quanto da espiritualidade, quanto da natureza, e que nós tenhamos a certeza de que, através da nossa oração sincera, nós estamos nos conectando com a divindade, com os espíritos bondosos, com essa equipe de saúde de Ramatiz trabalhando em nome do Cristo, a fim de que essas energias possam nos beneficiar, cada um pensando e conversando com Jesus naquilo que veio procurar. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento de agradecimento, vamos pedir também por aqueles amigos que estejam adoentados, pelos familiares que estejam adoentados, por aqueles que estão adoentados nos hospitais, em casa, também pelos espíritos amigos que estão na outra vida, na verdadeira vida, para os quais nós queremos enviar, através da oração, o nosso sentimento de amorosidade, a nossa vibração, a nossa energia mais amorosa. Ao mesmo tempo, vamos pedir a essa equipe espiritual que abençoe as nossas casas, cada cômodo da nossa casa, fazendo uma ionização de cada cômodo, tirando dali formas, pensamentos negativos, mas pedindo também para os encarnados que conosco habitam e para aqueles desencarnados que porventura estejam lá nos visitando, que eles sejam também socorridos, recebendo essa energia amorosa do fundo dos nossos corações, para que passem a pensar, a raciocinar e a analisar a conveniência de uma modificação de estado vibracional. Senhor Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, de podermos conversar sobre seu movimento filosófico, sobre os seus ensinamentos. Reforça em nós, Senhor Jesus, a vontade de sermos trabalhadores confiáveis da sua seara. Que no desenrolar desta noite, Senhor Jesus, nós possamos, no desdobramento natural do sono, estarmos em companhia de espíritos amigos, espíritos que possam nos levar para estudarmos, para meditarmos, para aprendermos e, se possível, também, Senhor Jesus, aproveitando a oportunidade de trabalharmos na pátria espiritual. Grato, Jesus, por estar nos nossos corações, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por estarem aqui. Vamos com Deus.